Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Dom da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 21, já estamos além da metade do livro, já tivemos tivemos muitos conhecimentos aí. O livro trouxe inúmeros conhecimentos acerca da mediunidade e nós estamos encaminhando da metade já para o final do livro. Na noite de hoje nós vamos estudar a mediunidade mental, que faz parte da mediunidade de fenômenos espiríticos, efeitos intelectuais. Aqueles efeitos que nós sabemos e aquela mediunidade que vem aonde os espíritos e nós utilizamos o nosso intelecto, a nossa inteligência. A semana anterior nós estudamos a mediunidade de efeitos físicos e correntes mentais na semana passada, dentro dos fenômenos espiríticos e efeitos intelectuais. Essa mediunidade mental, ela foi, ou channeling, como ela é conhecida pelos americanos, ela foi catalogada por Allan Kardec na Revista Espírita de março de 1866, perdão. Na Revista Espírita de 1866, um estudo sobre mediunidade mental. Por que é importante nós estudarmos a mediunidade mental? Porque ela vem juntamente com a mediunidade de efeitos intelectuais. Ela foi catalogada por Kardec, foram trazidos dois exemplos dentro da Revista Espírita de 1866, e é importante nós estudarmos porque ela vai servir de base para o restante do nosso estudo. Nós vamos observar aqui que ela tem toda uma característica, essa mediunidade. Ela é conhecida por channeling nos Estados Unidos. Eu andei dando uma pesquisada, como eu sabia que ia falar essa parte de mediunidade mental, andei dando uma olhada na internet, andei pesquisando alguma coisa sobre channeling dos americanos. Eles ainda têm uns conceitos que são assim, mais voltados para o efeito físico, vamos dizer assim, para o efeito físico não, desculpa, para o efeito mediúnico, para a mediunidade em si, o efeito da mediunidade, do que propriamente para as questões morais ou para as questões que nós encontramos hoje em dia nos centros espíritas e nas salas de desenvolvimento mediúnico. Ela é importante para nós entendermos o que vem para frente da mediunidade, o que a gente vai estudar ainda, a vidência, a psicofonia, a psicografia, que vem ainda em estudo, que nós vamos repassar aqui em estudo, e ela é importante. Ela é importante também porque há uma mensagem de São Luís, na mesma Revista Espírita de 1866, que esclarece e que nos traz um certo um apoio para entender esse tipo de mediunidade mental e como ela serve de apoio para as outras mediunidades, para os outros tipos de mediunidade. Então eu vou lendo e nós vamos fazendo o estudo juntos e nós vamos fazendo as considerações juntos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ou se alguém formular alguma pergunta durante a leitura, levanta a mão, a gente vai respondendo, na medida do possível. Existe também, além do livro, eu gostaria de deixar um lembrete para o estudo do livro O Dom da Mediunidade. Existe também um DVD, O Dom da Mediunidade. Foi um seminário que a doutora Marlene deu. Esse DVD foi um seminário que a doutora Marlene deu, O Dom da Mediunidade, e ele serve de apoio também para a gente. Aliás, ele serve de apoio, ele serve como um estudo. É um seminário de todo o livro, e um seminário de aproximadamente 2 horas, onde ela passa todo o livro. É importante para o nosso estudo. É importante ler o livro, é importante ler o livro antes de vir para o estudo. A gente que é professor, fala sempre isso para os alunos. Vocês leiam antes de vir, e aí a gente vai discutindo, nós vamos lendo, discutindo, e cada um vai colocando seu ponto de vista. Então, Allan Kardec, mediunidade mental,
E aqui diz assim no livro: Allan Kardec publicou na Revista Espírita de março de 1866 um estudo sobre a mediunidade mental, modalidade não muito conhecida, mas muito pouco comentada. No entanto, mais difundida do que se pensa, sobre a qual obteve novas informações espirituais para responder a uma consulente. Um correspondente da Argélia escreveu-lhe solicitando seu parecer sobre o seguinte fato: fico alguns instantes à espera, como depois de uma evocação. Então sinto a presença do espírito por uma impressão física, e logo surge em meu pensamento uma imagem que me faz reconhecê-lo. Estabelece-se a conversa mental como na comunicação intuitiva, e esse gênero de palestra tem algo de adoravelmente íntimo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã encarnados me visitam, e às vezes acompanhados por meu pai e minha mãe no mundo dos espíritos. Há poucos dias tive uma visita, caro mestre, e pela suavidade do fluido que me penetrava, julgava fosse um dos nossos bons protetores celestes. Imagine a minha alegria ao reconhecer em meu pensamento, ou antes no cérebro, o timbre próprio de sua voz. E a carta termina com um pedido de mais informações. Valendo-se das orientações espirituais recebidas na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e de sua própria experiência, o codificador respondeu: essa mediunidade, a qual damos o nome de mediunidade mental, certo, não é adequada para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensivo, nem desses fatos que ferem os sentidos. É toda para a satisfação íntima de quem a possui, mas também é preciso reconhecer que se presta muito à ilusão e que é caso de desconfiar das aparências. Quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida. Pensamos mesmo que deve ser mais frequente, porque é considerável o número de pessoas em vigília que sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento que sentem a não ser o seu. A impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à visita de alguém que se encontra pela primeira vez, o pressentimento da aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão do pensamento são outros efeitos devidos à mesma causa e que constituem uma espécie de mediunidade que pode dizer-se universal, pois cada um lhe possui ao menos os rudimentos. Mas para experimentar seus efeitos marcantes é necessária uma aptidão especial, ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. Então nós temos aqui uma explicação de Allan Kardec. O que acontece com o médium na mediunidade mental? Ele vê o espírito, ele conversa com o espírito, ele sente a presença do espírito, ele vê esse espírito não com os olhos, com os nossos olhos, como nós estamos nos enxergando uns aos outros agora, mas com os olhos da alma, com os olhos do espírito. Ele sente a presença, ele conversa com esse espírito. Nós podemos observar aqui que ela, que é um tipo de mediunidade, aonde ele sente a emoção da presença do espírito, ele conversa com esse espírito, pode conversar até por longas horas ou por um tempo razoável. Ele tem uma longa conversa com esse espírito, se emociona, enxerga esse espírito, mas não enxerga com os olhos. E quando a gente estuda esse tipo de mediunidade, eu não sei, mas a gente se questiona qual é a diferença entre esse tipo de mediunidade e a vidência. Allan Kardec fala, já aqui no final, ele dá uma dica do que seja essa diferença. Essa mediunidade é uma mediunidade mais volátil, ela é uma mediunidade mais intuitiva, ela é uma mediunidade onde você tem um sentimento mais próximo ela não ocorre num transe profundo, e nós vamos estudar mais para frente, quando nós vamos estudar a psicografia, já no próximo capítulo, nós vamos estudar a questão do transe também,
da dissociação mental, do nosso cérebro, ele trabalha como um todo, o nosso cérebro, e durante o fenômeno mediúnico, durante o transe, ele tem algumas partes dele aonde ele tem ele está ativo, e outras partes ele está mais vegetativo, ele está adormecido. Então nós vamos estudar tudo isso dentro quando nós passarmos para os outros tipos de mediunidade. Mas Kardec chama a atenção no final, que ele diz assim: mas para experimentar seus efeitos marcantes, é necessária uma aptidão especial, ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. Então, nós já notamos que existe uma diferença dentro dessa mediunidade entre as pessoas. Ela sente a presença do Espírito, ela conversa com o Espírito, ela vê esse Espírito, mas ela está ali não está num transe profundo. Ela está no limite entre o transe e a vida mental, vamos dizer assim, sem esse transe profundo. Então, ela é um preparativo para as outras mediunidades. Ela é um exercício para as outras mediunidades. Então, tanto que ela é conhecida nos Estados Unidos como canalização. Se nós formos pesquisar um pouco sobre canalização, nós vamos observar que os americanos têm esse conceito de channeling. O conceito de channeling para eles, ou mediunidade mental, como a gente conhece aqui, que Allan Kardec determinou, catalogou como mediunidade mental, os americanos têm esse conceito, onde eles vão ter um contato, um canal de contato com os seres elevados, com os elementais, enfim. Aí vai vamos dizer assim, da viagem de cada um, dos conceitos de cada um, dos conceitos de mediunidade, dos estudos sobre mediunidade. Só que nós, espíritas, temos conceitos diferentes, porque nós estudamos a mediunidade de uma forma diferente. Nós conhecemos a mediunidade de uma forma diferente, nós estudamos, sobretudo, nós trabalhamos a mediunidade de uma forma diferente dentro do centro espírita. O centro espírita é a grande escola da mediunidade, coisa que não existe nos Estados Unidos, por exemplo. O que não deixa de existir a comunicação, mas o aprofundamento dessa comunicação, o aprofundamento desse estudo e a prática desse estudo ocorre dentro do centro espírita. E aí, a doutora Marlene, ela continua aqui no livro, porque nós tivemos aqui um texto de Allan Kardec, um texto da própria Revista Espírita, e a doutora Marlene continua aqui dizendo: nos dias de hoje, a mediunidade mental volta à baila. E quando a gente pesquisa sobre a mediunidade, e é fato isso, porque quando a gente pesquisa a mediunidade mental, ou channeling, que a gente conhece dos americanos, nós vamos observar que ela está assim, ela é bastante conhecida nos Estados Unidos. Ela é muito conhecida nos Estados Unidos, como channeling, como canalização. E ela é conhecida nossa também, quando nós estamos ainda, vamos dizer, exercitando e aprofundando a nossa mediunidade. Ela é o primeiro passo. Eu não queria adiantar, porque há uma mensagem de São Luís muito bonita no final da Revista Espírita, mas ele fala que é o primeiro passo para as outras mediunidades. Por isso que a gente se questiona, quando eu estava lendo, eu falei isso, mas quando eu estudei a primeira vez, quando eu li as primeiras vezes, eu falei, mas qual é a diferença entre a mediunidade mental e a vidência, por exemplo? Porque na vidência a gente também vê o espírito, a gente também conversa com ele, mas a gente vai observar aqui que essa mediunidade, ela pode sofrer alguma interferência, pelo fato dela ser volátil, pelo fato dela ter dela ficar na camada mais superficial, vamos dizer assim, da mediunidade. E a vidência não. A vidência já é uma mediunidade mais profunda. E ela diz aqui, nos dias de hoje, perdão, estou meio gripado e dá umas brecadas na minha voz. Nos dias de hoje, a mediunidade mental volta à baila, denominada de channeling entre os norte-americanos. No channeling, a canalização, a pessoa encontra em estado de vigília,
mas de um modo que não consegue definir. Vê mentalmente, dialoga com os espíritos, recebe mensagens e orientações. Como previra Kardec, a mediunidade mental seria mais desenvolvida no futuro, quando o desprendimento fosse maior, mais fácil, pelo hábito do recolhimento. Aonde a gente adquire esse hábito do recolhimento? Dentro do centro espírita, dentro do trabalho no espiritismo. O hábito do recolhimento, o hábito da concentração, do estudo mediúnico, da prática mediúnica. Porque a prática mediúnica traz esse hábito do recolhimento. Porque nós aprendemos, a gente pode não ter algumas pessoas, e a gente pode não perceber muito o que nós aprendemos dentro das salas de desenvolvimento mediúnico, mas nós aprendemos muito dentro das salas, muito mesmo. Porque é dentro da sala que nós temos todo esse contato mediúnico. É onde nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, é onde nós vamos aprofundando a nossa prática. E essa prática, no dia a dia, no tempo que a gente trabalha, no tempo de trabalho e na dedicação, sobretudo na dedicação, a gente vai observando que ocorrem algumas modificações da nossa mediunidade. Então, o hábito do recolhimento e outros hábitos salutares do trabalho mediúnico, como o estudo, como aqui que já foi mencionado pela doutora Marlene na semana passada, o estudo, a prática, o compromisso do horário dentro do grupo espírita, dentro do centro espírita, você vir para a palestra, para o estudo, para o que você vem, a que se propõe dentro do centro espírita, e ter uma prática, e ter um horário dentro do centro espírita, que você cumpre esse horário ali dentro, que você vem você tem como uma prática, você tem como um trabalho, que você vem para esse trabalho, porque você tem uma obrigação, e essa obrigação você traz como uma obrigação, como nós temos outras obrigações no nosso dia a dia, e nós atendemos a essas obrigações, e ela vem, e com o tempo, logicamente, esse trabalho vai modificando, nós vamos modificando a nossa mediunidade, nós vamos dando um rumo para a nossa mediunidade, nós vamos dando uma especialização, uma especialidade, como fala Sócrates, lá no livro dos médiuns. Nós vamos dando uma especialidade para a nossa mediunidade. E a partir dessa especialidade, a partir dessa especialização, a partir desse desenvolvimento, a partir desse estudo, a partir dessa prática, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Nós vamos tendo um contato maior com os espíritos, e nós vamos aprendendo ao quê? Como diz o Kardec aqui na mensagem, na Revista Espírita, nós vamos aprendendo o recolhimento e vamos aprendendo a selecionar essas comunicações também. Não selecionar, eu vou dar a comunicação desse espírito ou desse... Não é esse tipo de seleção. É entender o espírito através do qual nós estamos dando comunicação. Na psicofonia, sobretudo na psicofonia, que é onde nós temos um contato direto, onde se apresentam, a maioria dos espíritos se apresentam nas salas de desenvolvimento mediúnico ou de estudo mediúnico. Então, ela diz assim: como previra Kardec, a mediunidade mental seria mais desenvolvida no futuro, quando o desprendimento fosse maior, mais fácil pelo hábito do recolhimento. Quer dizer, quando os seres humanos fossem mais avançados moralmente e por isso tivessem maior facilidade de comunicação. Porque o que, vamos dizer assim, peneira a comunicação e peneira a facilidade de comunicação é o quê? A questão moral, do médium. Isso peneira a comunicação. Aqui veio um médium, qual é a prática dele? Ele vai para satisfazer a curiosidade dos outros? Ele vem para satisfazer a curiosidade dos outros? Ele vem para cobrar? Ele vem para montar lá um lugar lá onde ele recebe consulentes lá, que as pessoas vão perguntar, vão fazer suas perguntas sobre casamento, enfim, etc, etc, sobre outras coisas, sobre questões morais?
ou ele vai ao centro espírita. A que veio esse médium? Porque a mediunidade existe independente das questões morais, isso nós já aprendemos. Mas a que veio esse médium? Ele veio com um compromisso de trabalho dentro do centro espírita? Ele veio com esse compromisso dentro da sala de desenvolvimento mediúnico, um compromisso, vamos dizer assim, onde ele vem. Qual é esse compromisso que ele tem? E por isso que cada um tem um tipo de mediunidade diferente, um grau de mediunidade diferente, e ele traz para dentro do centro espírita esse tipo de trabalho. Ali no centro espírita, os espíritos congregam, os espíritos que estão trabalhando aqui dentro do centro espírita, trazem esse médium, aproveitam, vamos dizer assim, o trabalho desse médium, fazem com que esse médium tenha um trabalho saudável, intuem esse médium para ele ter, para ele não faltar, para ele ter enfim, para ele ter uma vida moralmente falando razoável, para ele superar as dificuldades morais dele, para ele sair, e aquela intuição e aquele contato com esses espíritos superiores, eles vão intuindo, e o trabalho dentro da sala de desenvolvimento mediúnico vão tornando esse médium mais apurado, vamos dizer assim. É um trabalho longo e árduo, e que muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes nós estamos lá, a gente fala assim, o que eu vou fazer lá hoje? O que eu vou fazer lá no centro hoje? Sabe? Os espíritos nem precisam de mim. Quem nunca passou por esse tipo de dúvida? Só que a gente tem que tomar cuidado. É nesse momento que a gente tem que tomar cuidado. No momento que a gente começa a ter esse tipo de pensamento. O que eu vou fazer lá? Eu recebo lá, dou passividade para 1, 2 espíritos, 3, às vezes não dou passividade para espírito nenhum, mas a gente não sabe o que acontece do outro lado. Por isso que é bom a gente estudar, por isso que é bom a gente conhecer, e na obra do André Luiz, eu sempre falo isso, pode pegar todas as vezes que eu falei aqui, na obra do André Luiz, o André Luiz traz inúmeros casos para o estudo da mediunidade, inúmeros casos para estudo de todo tipo de mediunidade, para os passes, enfim, para a mediunidade curativa e para os outros tipos de mediunidade, mas do ponto de vista espiritual, aquele que nós não enxergamos. Na sua grande maioria, ou não sei como é que funciona, como é que é aqui dentro. Eu não enxergo. É aquele ponto onde nós não enxergamos. Mas nós sabemos que os espíritos estão se movimentando. Nós sabemos que os espíritos estão trabalhando. Agora, nesse momento, eles estão trabalhando, eles estão preparando. Hoje de manhã eles estavam aqui trabalhando, preparando também. Ontem eles estavam trabalhando também. Quando há um trabalho sério dentro de uma casa espírita, há o quê? Há um trabalho sério do mundo espiritual, que se desdobra, a gente não tem nem noção. Então, por isso que é importante. Essa é a importância. E essa mediunidade mental é o primeiro passo. Às vezes a gente acha que não está prestando para nada, vamos dizer assim, na sala de desenvolvimento mediúnico, não estou servindo para nada, quer saber? Não vou mais, eu não vou, eu gosto de ir lá ouvir a palestra, acabou, eu vou embora, ou eu nem a palestra eu gosto de ouvir, ou eu não vou mais, eu vou procurar outra religião, vou sair, vou procurar outra religião. Acontece isso? Sim, acontece. E muitas vezes nós também somos influenciados para isso, influenciados para esse tipo de trabalho. Lembra lá no livro Os Mensageiros, quando o André Luiz vai conversar, quando ele vai para o centro dos mensageiros, o que falam para ele? Olha, são milhares de médiuns que vão para a Terra, mas são muito poucos aqueles que dão continuidade ao trabalho, aqueles que dão continuidade ao trabalho e aqueles que levam à frente a mediunidade até o final e retornam ao mundo espiritual com esse trabalho realizado. Isso é bom a gente sempre lembrar. E aí ela continua aqui no livro. O codificador, voltando agora à mediunidade mental, o codificador recebeu outras instruções sobre a mediunidade mental, que também foram publicadas na Revista Espírita. Em uma delas, o Espírito São Luís ressaltou que a mediunidade mental, agora palavras do Espírito São Luís,
é o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. E aí ele responde a nossa questão. Porque qual é a diferença entre a mediunidade vidente e falante? Uma vez que eu converso com o espírito, uma vez que eu vejo o espírito, uma vez que eu converso com ele, sinto a emoção. Aí ó, vamos observar aqui a mensagem de São Luís, para a gente entender o que esse espírito nos traz sobre a mediunidade mental. E quanto ela é importante e quanto ela é vamos dizer assim, como ele diz aqui, é o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. Por isso é importante estudar. Por isso foi colocado no livro, obviamente porque é importante. Porque foi pesquisado entre inúmeras, uma bibliografia enorme que a gente vê aqui no final do livro, que está aqui, uma bibliografia enorme, onde a Revista Espírita também foi consultada. Então a mediunidade mental é o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. Enquanto que o médium mental, palavras de São Luís aqui, é o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante, enquanto que o médium mental pode, se for bem informado, dirigir perguntas e receber respostas sem ser por intermédio da pena ou do lápis, mais facilmente que o médium intuitivo. Por aqui, o espírito do médium, estando mais desprendido, é um intérprete mais fiel. Mas, para isso, é necessário um ardente desejo de ser útil, trabalhar em vista do bem, com um sentimento puro, isento de todo pensamento de amor próprio e de interesse. De todas as faculdades mediúnicas, é a mais sutil e a mais delicada. O menor sopro impuro basta para manchar. Então, para nossa reflexão, ficam as palavras de São Luís. Por que ficam as palavras de São Luís? Porque ele diz assim, em primeiro lugar, é uma mediunidade volátil. É o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. Então a gente já vê que a gente está num patamar assim no primeiro. Enquanto que o médium mental pode, se for bem informado, dirigir perguntas e receber resposta, sem ser por intermédio da pena ou lápis, mas facilmente que o médium intuitivo. Então você pode fazer pergunta sem usar a psicografia, que a gente vai estudar mais para frente. E de uma forma diferente da vidência e da mediunidade falante, ou da psicofonia. Mas é uma mediunidade, também é uma mediunidade intuitiva. E aí ele ressalta, mas para isto é necessário um ardente desejo de ser útil. E é aí que a gente entra novamente na questão dos centros espíritas, na questão da diferença entre o médium e da pessoa que vai procurar nesse espírito. O que você vai procurar nesse espírito? Você vai procurar conhecimento nesse espírito que está conversando com você? Você vai procurar o quê? O que você quer retirar? Essa é a diferença. O que você quer retirar desse espírito? O que você quer aprender com esse? Você quer aprender com esse espírito? Essa é a questão. Ou você vai ter por questão de curiosidade, ou você vai perguntar para esse espírito, eu perdi lá alguma coisa na minha casa, onde pode ser que esteja perdido aquilo, sabe? Ou eu tenho uma pessoa que é do meu relacionamento, será que ela está ou não interessada em outra pessoa? E os espíritos, vou ganhar na loteria, mas ainda está falando, vou ganhar na loteria, você pode me dar os números da loteria? E aí, isso é verdade. E aonde está como é que eu vou utilizar esse tipo de mediunidade? E como é que ela vai ser um trampolim para eu subir para um outro grau na mediunidade vidente e na mediunidade falante, como diz o próprio São Luís? Como é que eu vou utilizar esse tipo de mediunidade? E aí ele continua, um desejo ardente de ser útil, trabalhar em vista do bem comum, trabalhar em vista do bem com um sentimento puro,
isento de todo pensamento de amor próprio e de interesse. De todas as faculdades mediúnicas, é a mais sutil e a mais delicada. O menor sopro impuro basta para manchar. Como se verifica o contato, aqui palavras da doutora Marlene, como se verifica o contato com o mundo espiritual é uma constante e aprimora-se lenta e gradualmente. A mediunidade mental é um passo além da intuição e constitui-se o primeiro degrau da mediunidade vidente e falante. Como nas demais formas de faculdade mediúnica, compete ao médium mental distinguir as boas e as más inspirações e estar atento para a fragilidade desse tipo de comunicação, conforme esclarece o Espírito São Luís. Nós precisamos ficar o quê? Atentos. Atentos. Nós temos que ser mansos como a pomba, como nos disse Jesus, mas prudentes como a serpente. Essa é aí. Nós temos que ter bom senso. O bom senso, aliás, rege tudo na vida. O bom senso rege tudo na vida. Então é preciso que a gente seja manso e entregue ao trabalho, manso como as pombas, mas prudente como a serpente. Que nós precisamos o quê? Nós precisamos estudo, nós precisamos ficar atentos às comunicações, atento a esse contato com esses espíritos. Porque a gente sabe que a gente vive num planeta onde a gente tem um grau diferente de correntes mentais, como nós vimos lá no capítulo anterior, das correntes mentais. Nós temos um grau diferente. A nossa mente, ela funciona de uma forma diferente também. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos com pensamento no bem. Alguém dá uma fechada na gente no trânsito, o nível desce lá no chão, porque a gente quer passar por cima de todo mundo. E no momento desses aonde o nosso nível desce lá no chão, obviamente nós sintonizamos com espíritos que têm a mesma sintonia, que a nossa, por ondas. Nós emitimos uma onda, nós canalizamos no rádio, lá no nosso rádio, nós colocamos no canal, e aí vem a canalização aqui, também ela entra, o channeling, vem nesse sentido de canalização. Você sintoniza na estação que você quer sintonizar. E aí, uma coisinha de nada se torna um fogo de palha. A gente sabe que acontece isso. Isso eu não estou falando nenhuma novidade. Acontece comigo, acontece com todo mundo. São poucas as pessoas que a gente sabe que numa faísca, salta lá um fogo, e aquilo toma proporções grandes, e acontece isso com a mediunidade também. E ali e aquele contato, e a gente acaba entrando nessa faixa vibratória, essa faixa negativa, ou positiva também. Porque não sei se vocês lembram da semana passada, do caso do motorista da ambulância lá, que uma pessoa junto com ele, lá dentro da ambulância, um espírito, nem espírita ele era, e ali o André Luiz, ele fala, a explicação lá do André Luiz, nem espírita ele era, que a doutora Marlene falou a semana passada, quando ela estava falando sobre correntes mentais, nem espírita ele era, e ele recebia todo aquele, vamos dizer assim, aquele passe, o espírito dele era restaurado por aquele espírito que estava junto, sem ele sequer saber. Então não cabe a gente esse tipo também de julgamento. Cabe a gente trabalhar, raciocinar, fé raciocinada. Não é assim que a gente aprende dentro do centro espírita? Então cabe a gente trabalhar, ter a nossa fé raciocinada e trabalhar, e pensar no bem. E procurar tomar cuidado, que é passo a passo, a gente vai mudando, a gente vai andando e vai caminhando. Porque a caminhada é longa, mas a gente precisa começar a andar. Não adianta a gente ficar parado, chorando ali na beira do caminho. Então, passo a passo, nós vamos conquistando esse trabalho. E nós vamos mantendo esse contato estreito com o mundo espiritual, que ele é um contato salutar. A gente não tem noção. Muitas vezes eles estão
os espíritos eles estão ali juntos de nós, como no caso do motorista lá, do capítulo anterior, eles estão, das correntes mentais, eles estão ali junto de nós, nos protegendo, nos trazendo saúde, nos intuindo, mostrando o caminho que a gente deve seguir, e a gente fala, puxa vida, como eu fiquei bom, hoje eu estou me sentindo uma pessoa boa. Por quê? Porque o fulano lá no meu trabalho fez uma desfeita para mim, fez uma falseta para mim lá, e eu, nossa, eu nem fiquei com raiva dele hoje. E a gente não sabe que muitas vezes tem os espíritos, ou então acontece o contrário, né? Hoje o fulano lá me fez uma falseta e eu tranquei, fui lá e dei o troco, para ele ver que eu sou uma pessoa que eu tenho que ser respeitada pelo troco que eu dou. Então tem essas questões também. E obviamente como a gente vê aqui na mediunidade mental. Então vale a pena a gente pegar o livro, dar uma lida na questão da mediunidade mental, como em todo o livro, lógico, que nós vamos acompanhando com o estudo. Vale a pena a gente assistir o DVD também. O DVD faz parte também desse estudo. Vale a pena a gente levantar algumas questões, é assim que a gente estuda as questões da mediunidade. Levantamos algumas questões, porque a gente começa a ler, imediatamente vem a questão. Lá, quando tu começa a ler a mediunidade mental, fala, opa, mas qual é a diferença da vidência? Ali, você já começa a formular o que vem pela aula, o que vem pelo estudo que a gente faz aqui. Na semana que vem a gente vai ter o estudo da psicografia, ainda dando continuidade aos efeitos intelectuais. Vamos começar a entrar na psicografia. A gente vai ver um pouco dos tipos de psicografia, vai observar um pouco da descentralização ou dissociação cerebral. O que é isso? O que é essa dissociação cerebral? Vale a pena a gente ler antes de vir para a aula, antes de vir para o nosso estudo. Na verdade não é um estudo junto, né? Comum aqui, vamos dizer assim. Vale a pena a gente trazer para esse estudo o que é essa dissociação ou descentralização cerebral. O que o nosso encéfalo trabalha num todo, quando nós estamos... Agora, por exemplo, está trabalhando num todo. E o que acontece no transe, o que é o transe, quais são os tipos de transe, e o que influencia esse transe na mediunidade, o que influencia esse transe na dissociação ou descentralização cerebral. Isso é muito interessante. E a gente vai deixar para a semana que vem no capítulo da psicografia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.